chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, Glauco, bom dia a todos e todas que estão acompanhando o Jornal Brasil Atual. E vamos falar da CPI da Covid. O nosso convidado é o senador do PT de Pernambuco, Humberto Costa, ex-ministro da Saúde, membro titular da CPI da Covid, atual presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Olá, senador, bom dia. Prazer em recebê-lo. Bem, bom dia, Marilu. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Senador, a Polícia Federal abriu um inquérito agora para investigar se o presidente Bolsonaro prevaricou no caso das supostas irregularidades na negociação da vacina indiana Covaxin. A investigação foi aberta a pedido da Procuradoria-Geral da República, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. A PF, na sua opinião, senador, tem condições de aprofundar agora as denúncias levantadas pela CPI da Covid? Tem instrumentos, poderes que a própria CPI não tem? Qual que é a sua expectativa, senador? Bem, a Polícia Federal tem todas as condições de fazer uma investigação profunda sobre esse caso, com instrumentos, inclusive, de que nós não dispomos, não é? Ou se dispomos, muitas vezes temos muita dificuldade de ter acesso ou até de interpretar as informações que vêm. Resta saber se esse inquérito da Polícia Federal é para valer, porque até o presente momento o que nós temos visto é um avanço muito importante do presidente Bolsonaro e do seu governo, no sentido de controlar as ações e as decisões da Polícia Federal, muitas vezes até de perseguir integrantes da Polícia Federal que defendem uma ação independente da corporação. Então, se realmente o processo ele tiver marcado pela busca da verdade, eu não tenho dúvida de que a polícia pode dar uma resposta bem mais rápida do que aquela que a CPI é capaz de dar. Muito bem. Senador, Bolsonaro se encontrou ontem, né, com o presidente do STF, Luiz Fux, e em seguida, numa entrevista coletiva, ele afirmou que o crime de prevaricação se aplica a servidor público e não a ele como presidente da República. Confirmou que o deputado Luiz Miranda entregou alguns papéis sobre a Covaxin e que pediu para o ex-ministro Pazuello averiguar. Como é que você viu, senador, essas manifestações do presidente, esses argumentos? Bom, primeiro, agora nós temos uma justificativa para o fato de ele, que é tão agressivo e virulento contra todo mundo que se coloca no caminho dele, por que é que ele ficou tão quietinho nesse período todo, desde que o Luiz Miranda fez a denúncia? É porque a denúncia é verdadeira. E tanto ela é verdadeira que ele teme que tenha sido realmente gravado. A primeira questão é essa. Ele admitiu claramente que o que foi dito corresponde à verdade. Admitiu claramente que não tomou nenhuma medida concreta para impedir a continuidade dos esquemas criminosos que existem no Ministério da Saúde. E, como tal, sim, ele cai num crime de não tendo o poder de impedir a continuidade daquilo ou a ilicitude de um ato qualquer, ele se omite. No nosso entendimento, isso é um crime grave de responsabilidade e que tem todas as condições de prosperar como mais uma razão para o impeachment do presidente Bolsonaro. Então, eu creio que isso realmente é uma demonstração de que ele está se sentindo profundamente cercado, o cerco está se fechando sobre ele e seu governo, e numa atitude de desespero vai mudando a cada dia a versão sobre os fatos. Começou com a ideia de que eram falsos os chamados invoices, depois passou para uma ideia de que teria avisado ao ministro Pazuello, depois passou para uma ideia de que não há como controlar tudo dentro de um governo desse tamanho. E, portanto, vai ficando cada vez mais claro que os fatos são verídicos. Verdade. Senador, ontem no Roda Viva da TV Cultura, o deputado federal Luiz Cláudio Miranda disse que não gravou a conversa com o presidente Bolsonaro, mas disse que não estava sozinho na sala, estava acompanhado, como todo mundo sabe, do irmão Luiz Ricardo Miranda, e aí os jornalistas concluíram que foi então o irmão que gravou, e o deputado também não negou, né?
e disse que o Ministério da Saúde está cheio de corrupção e que tem muito para explodir nos próximos dias. E tem políticos que já disseram ter ouvido essa gravação, rodou muito isso no fim de semana. Parece que o Bolsonaro está até com insônia aí por causa disso, né, senador? Sim, eu não tenho certeza se essa gravação foi feita, não é? Na verdade, o deputado Luiz Miranda é uma pessoa que fala muito, que se contradiz logo depois de fazer uma afirmação. Então, é muito difícil nós sabermos se ele usou esse instrumento na sua conversa com o presidente da República. E, além do mais, eu acho que, a julgar pelo que eu pude conhecer, pelo contato que eu tive com o irmão dele, ele não teria essa iniciativa sem que o próprio Luiz Miranda o orientasse a fazer. Pode ser que o Luiz Miranda esteja blefando, não é? Mas com certeza Bolsonaro sabe o que disse. Para ter tanto receio e que isso chegue a público, é óbvio que Bolsonaro sabe o teor explosivo que a revelação de uma gravação como essa teria para ele e para o seu governo, não é? Então vamos aguardar os fatos. Luiz Miranda está certo quando diz que há no Ministério da Saúde uma briga de organizações criminosas por uma espécie de botim da compra de insumos, enfim, mas precisamos de ter um conjunto mais potente de provas para que nós possamos, de fato, fazer um juízo de valor melhor. Perfeito, senador. Agora, a Veja revelou que o nome da primeira-dama, Michele Bolsonaro, apareceu aí no caso da vacina negociada pela Davat. As mensagens registradas no celular daquele policial, Luiz Paulo Dominguete, revelam uma conversa em que o nome dela, né, da Michele, aparece ligado ao reverendo Hamilton Gomes de Paulo. O Dominguete escreve: Michele está no circuito agora junto ao reverendo Misericórdia. O interlocutor, identificado como Rafael Compra Descarte Pac, responde: quem é Michele Bolsonaro? Aí Dominguete diz: esposa sim, e acrescenta: putz, avisa o Cris, que é o Cristiano Carvalho, né, o CEO da Davat no Brasil. Como é que a CPI deve tratar, né, em relação a essa denúncia que atinge diretamente aí a família Bolsonaro, senador? Veja, nós temos que tratar isso com a seriedade que isso exige e, ao mesmo tempo, também com a tranquilidade que exige também essa situação. Nós sabemos que é muito comum entre esse tipo de estelionatário, de bandidos, de pessoas que estão tentando vender um prestígio junto ao poder público que muitas vezes não tem, o uso do nome de pessoas, não é? Eu não tenho dúvida de que esse pastor, que foi autorizado a vender 400 milhões de doses de vacinas ao governo federal, tem culpa no cartório. Eu tenho uma impressão muito grande de que ele ocupou aí um papel muito significativo nessa tentativa de roubar o dinheiro público. Agora, como ele tem uma aproximação com a primeira-dama, pode acontecer de, em algum momento, ele pedir um favor, alguma coisa que não seja interpretado por ela ou por quem quer que seja como um ato para concretizar uma ilicitude. Agora, por outro lado, nós também não podemos simplesmente jogar essa denúncia ao léu, né? Se tivermos a condição de investigar com seriedade, com a garantia de que não estaremos promovendo uma injustiça, nós poderemos fazer. Mas é muito comum que essas gangues, né, tentem demonstrar um prestígio com pessoas influentes, simplesmente para viabilizar os seus negócios. Eu não estou inocentando a primeira-dama, mas também não quero aqui fazer uma acusação fácil, quando nós sabemos o modo de operação desses grupos, né?
Perfeito. Senador, a Folha de São Paulo traz a denúncia de que farmacêuticas faturaram mais de R$ 1 bilhão com o kit Covid na pandemia, de acordo com o levantamento feito aí com base em documentos sigilosos ou até abertos enviados à CPI da Covid. Entre os remédios listados estão a cloroquina, ivermectina, nitazoxanida, azitromicina e vitamina D. A comissão agora quer saber se há relação dessas farmacêuticas com o governo e com o gabinete paralelo. E eu soube aqui que o requerimento, nesse sentido, é de sua autoria, não é, senador? Queria que você falasse a respeito desse requerimento. Sim, Marilu. Na verdade, todos nós sempre achamos que essa obsessão do presidente, de pessoas do governo e desses movimentos de extrema-direita em defender esse tratamento ineficaz, obviamente que é parte de uma estratégia global para dar às pessoas uma falsa segurança e para que elas possam ir à rua, trabalhar, quebrar o isolamento social, pensando que estariam protegidas. Óbvio que isso é parte. Mas também sempre tivemos uma desconfiança de que o montante movimentado no faturamento das empresas que produzem esses medicamentos é algo extremamente importante do ponto de vista econômico-financeiro. E, sem dúvida, eu hoje estou convencido, e foi por isso que apresentei esse requerimento, de que muita gente ganhou dinheiro com esse discurso de fazer tratamento precoce, de aplicar esses medicamentos à população, de implantar o Tratikov. Agora nos resta identificar as relações que aí existem, né? Por exemplo, nós temos informações de que essas empresas financiaram esses grupos de médicos que se prestaram ao serviço de fazer prescrição massiva desses medicamentos, que produzem, inclusive, efeitos colaterais graves. E eu acredito que a CPI vai conseguir provar que essas empresas, de um lado, ganharam muito dinheiro com a venda desses medicamentos, do outro lado, elas financiaram atividades desses médicos que se prestaram a esse papel, e eu tenho certeza de que muita gente aí que serviu de garota propaganda desses medicamentos, pode também ter recebido aí compensações, né? Esses blogs de produção de fake news, né? Pessoas aí de dentro do próprio governo podem ter recebido dinheiro dessas empresas para adotarem esse discurso e fazerem esse trabalho. É isso agora que nós temos que ir atrás também. Perfeito. Agora, senador, está marcado o depoimento de Emanuela Medrades, diretora técnica da Precisa Medicamentos, para hoje, né? Ela é obrigada a comparecer, aí, de acordo com a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Agora, o ministro do STF concedeu o direito da diretora não produzir provas contra si própria, mas tem que responder questões envolvendo aí terceiros, né? Qual que é a sua expectativa em torno do depoimento dela sobre a mediação, né, das negociações para a compra da vacina Covaxin? É um depoimento-chave? A minha expectativa é muito pequena, não é? Porque essa senhora sabe muito, essa empresa ela é chave para que nós possamos decifrar esse enigma, mas à medida que o Supremo Tribunal Federal toma uma decisão como essa, ele ata as nossas mãos, né? É lógico que nós respeitamos o Supremo, respeitamos todos os ministros, vamos cumprir a decisão, não vamos agir como o presidente da República, que ataca as instituições e ataca as pessoas, mas nós não podemos negar ao Brasil que o Supremo, em alguns momentos, tem tomado algumas decisões que frustram a nossa expectativa e a expectativa da população. Eu próprio, os demais integrantes da CPI, por onde andam, ouvem as pessoas apoiarem o trabalho que nós estamos fazendo, mas ouvem também as pessoas dizerem, será que isso aí não vai dar em nada? Será que não vai ser pizza novamente? E nós estamos querendo fazer uma investigação séria, o Brasil está vendo. E, infelizmente, o entendimento, às vezes, não do Supremo, mas de integrantes do Supremo, eu acredito que não contribuem para isso.
Afinal de contas, o Congresso Nacional tem uma missão constitucional que é a de investigar o Executivo. Se nós continuarmos a ter esse instrumento importante de investigação, que é a CPI, tolhida, né, por decisões com as quais nós não concordamos, óbvio, nós vamos cumprir. A decisão da Justiça se cumpre. Agora, não somos obrigados a concordar. E nós temos que dar uma satisfação para o país. Se nós não conseguimos avançar mais, muitas vezes se devem a, digamos assim, injunções externas, e uma delas é esse conjunto de decisões do Supremo que pega pessoas que, inclusive, não estão investigadas. Essa senhora não é investigada por ninguém. E por que é que ela pode ir para a CPI e ficar calada? Realmente eu não consigo entender o porquê dessas decisões. Perfeito. Agora, senador, vamos falar do reverendo Hamilton Gomes de Paula, né, que apresentou ontem um atestado médico, né, para não comparecer no depoimento marcado para amanhã na CPI. Ele falou que estava com crise renal. Só que ele vai ter que comparecer aí hoje à tarde no Serviço de Junta Médica do Senado para realizar uma perícia médica, né? Parece que os membros da CPI não estão acreditando muito no reverendo, não é isso? Eu mesmo não estou acreditando. Eu acho que ele está encontrando uma justificativa para não comparecer. Agora mesmo eu vou sair rapidamente porque nós vamos ter uma reunião para discutir isso, para discutir o que é que vamos fazer com a depoente de hoje e também com o reverendo. Eu espero que nós tenhamos o reverendo, se não for amanhã, mas o mais brevemente possível, para que ele possa explicar, não é, qual é a expertise, qual é a especialidade dele, para, ao invés de estar trabalhando pela sua igreja, salvando almas, estar se intrometendo na compra de vacinas. Tá ok? Tá certo. E ele não pode mentir porque ele é reverendo, não é isso? Com mais uma razão. Tá certo, senador. Muito obrigada. Vamos liberá-lo aí para o trabalho. Um grande abraço e parabéns, viu, por sua atuação. Obrigado. Até mais. Até mais. Falamos aqui com Humberto Costa, senador do PT de Pernambuco, ex-ministro da Saúde, membro titular da CPI da Covid e atual presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.